Meus irmãos e minhas irmãs, a paz do Senhor. Mais uma vez estamos aqui através do canal EBD em Ação para mais um vídeo aula desse quarto trimestre de 2023. E hoje nós estaremos estudando a lição de número 8, datada do dia 19 de novembro de 2023, com o título Missionários Fazedores de Tendas. O textual está em Atos capítulo 20, em verso 34. Vós mesmos sabeis que para o que me era necessário, a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. É verdade prática. É possível servir a Deus e aos outros por meio de sua profissão, aonde quer que você vá. E para debater esse assunto aqui, missionários, fazedores de tenda, está conosco o evangelista, professor irmão Esca. Pastor irmão Esca. A paz do Senhor, pastor Gesiel Costa, a paz do Senhor, ouvintes, assinantes, simpatizantes e participantes do canal EBD em Ação. É um prazer estar aqui novamente para juntos falarmos de mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. E a lição de hoje é Missionários Fazedores de Tenda, irmão Esca. Então ele vai pregar aqui a base de Paulo, né, que ele tinha uma profissão e que mesmo fazendo uso dessa profissão de fazer tendas, ele também, ao mesmo tempo, era um missionário, fazia obra de missões. E aqui no primeiro tópico fala assim: a vida profissional de Paulo e a sua vocação ministerial. A profissão do apóstolo Paulo. A lição diz assim que todo jovem judeu, ele aprenderia, ou deveria aprender uma profissão que lhe desse o sustento. E não só essa profissão, mas aprendia além dos estudos da Torá, dos estudos para a vida. A educação naquele tempo era ao mesmo tempo que era uma educação religiosa, era uma educação para a vida. Então por isso eles deveriam aprender uma profissão enquanto estudavam as demais instruções para a vida e a vida espiritual. E todos deveriam ter uma profissão que viesse dar o seu sustento. E a de Paulo era fazer tendas com couro de cabra, que às vezes serviriam para, a lição diz assim, que talvez ele tenha vendido essas tendas para o exército romano, né? Que os soldados se acampavam e precisavam de tendas. Então o uso da tenda até hoje ele é importante, né? E a gente percebe que o apóstolo Paulo aprendeu muito bem essa profissão e, ao que tudo indica, era dela que vinha o seu sustento. Muito embora ele mesmo escreveu e já havia dito que digno é o obreiro do seu salário, para que não pudesse ser pesado aos irmãos, o apóstolo Paulo manteve a sua profissão, o seu sustento através da sua profissão, que era fazedor de tendas de couro, e portanto ele assim conseguiu conjugar e desenvolver o seu ministério e também a sua profissão. A lição diz assim, no tópico 2 aí, irmão S, como o apóstolo Paulo conjugava vida profissional e ministerial. Então aí já falamos que eles aprendiam, né? O apóstolo Paulo era um fariseu e ele tinha suas profissões dentro da religião judaica e ganhava dinheiro por ser um fariseu, um doutor da lei. Mas a partir do momento que ele aceita Cristo, ele perde esse sustento, né? Inclusive não só ele, mas as viúvas, os órfãos, que também eram sustentados pela lei judaica, quando se convertiam ao cristianismo, era cortado o seu sustento. A gente vê Paulo depois escrevendo que a igreja deveria sustentar as viúvas que realmente eram viúvas, etc. e tal. Agora, aqui a arte de Paulo aprender a fazer tendas, e embora tivesse o direito de ser sustentado pela igreja, ele preferiu trabalhar, né? Ali é um contexto particular. Ele preferiu trabalhar, porque as pessoas ali para quem ele estava evangelizando e o convívio entre os judeus diziam que ele era um mercenário. E ele prova isso, né, com a sua integridade, fazendo tenda e se autossustentando. Claro que aqui ele está abrindo mão de todos os sustentos, até porque são duas coisas. Primeiro, por causa dele provar que não era um mercenário.
E segundo, porque ele era solteiro. É diferente de outros missionários que vão com a família, etc. Né? Então o solteiro é mais fácil. Até o próprio Paulo, ele chega a essa compreensão, né? Que o solteiro só se preocupa em agradar o Senhor. E é interessante esse exemplo inclusive do em apóstolo missões, Paulo, né? porque como o pastor Wagner Gabi muito bem ressaltou, como fariseu, como um doutor da lei, ele tinha o seu sustento ali, que vinha da religião judaica. E ao aceitar Jesus, ele perde tudo isso. E para que ele não ficasse sem sustento, então, ele volta a fazer o seu ofício de fazedor de tendas, enfim. Mas o que é interessante é que ele não se preocupou com a sua aposentadoria, porque se ele permanecesse na religião judaica, isso lhe garantia uma aposentadoria. Ele não disse, primeiro vou me aposentar, depois eu vou fazer a obra de Cristo, né? Ele não teve isso, mas antes ele sentiu, percebeu que o seu chamado era para muito além de uma aposentadoria. E detalhe, o pastor Wagner Gabi ressalta isso muito bem. Ele não aceitava ofertas daqueles a quem ele pregava o evangelho. Ele não queria ser tido como um mercenário ou que ele tivesse interesses financeiros nessas pessoas. E aí então ele queria ganhar a confiança da pessoa, por isso ele não aceitava oferta dessas pessoas. Isso é interessante, um exemplo para nós, porque isso demonstra uma característica do apóstolo Paulo que todos nós devemos ter, que é a confiança em Deus. Ele sabia que Deus não iria deixar de dar possibilidades para que ele se sustentasse. E assim ele confiava em Deus e não dependia daquelas ofertas dos irmãos e nem tampouco fazia um pedido para que aqueles irmãos pudessem lhe ajudar de alguma forma. Isso para nós é um exemplo, a gente sabe que aquele período tem as suas características, o nosso tempo existem outras características, mas de algo que não devemos abrir mão, quer seja no primeiro século ou no século XXI, é que Deus, aquele que chama, que é o dono da obra, ele não vai deixar os seus obreiros na mão e, portanto, nós devemos confiar nele. Então ali não é uma regra, né? O apóstolo Paulo não recebeu dinheiro dos irmãos para evitar o falatório. Então, por causa dos judeus que diziam que ele era mercenário. Isso. Então tem um contexto ali, né, de ele querer trabalhar para se autossustentar, é um contexto, que não é regra para os demais missionários. A gente até percebe nisso aqui no terceiro tópico, quando diz assim, a ética financeira na atividade missionária de Paulo. Então esse tópico diz assim, que já era um costume judaico sustentar os seus obreiros. Quem eram os obreiros na época do costume judaico? Os levitas. Os levitas, que eram os sacerdotes, os escribas, eles eram os responsáveis por ensinar as leis, escrever e também conduzir as leis cerimoniais, o culto a Deus. Então esses eram os obreiros, eles ganhavam das ofertas, dos dízimos das demais tribos. E Paulo pega esse costume judaico e incorpora ao cristianismo. Então ele fala da ajuda econômica da parte daqueles que ministravam na igreja. Então ele simplesmente fez uma adequação daquilo que já era legal no Antigo Testamento e agora na Nova Aliança os obreiros devem ser sustentados. O apóstolo reconheceu que não havia ensinado adequadamente os novos convertidos a sustentar a obra, privando eles do fruto deles, de receber em abundância, trabalhando. Então aqui nesse tópico Paulo está ensinando as pessoas que ofertem e que sustentem os missionários. Claro que no princípio da igreja, irmão Wesley, ainda não havia institucionalização. As instituições, a igreja não é uma instituição ainda denominada, ela está começando a se adequar. Hoje, a igreja é uma instituição legalizada, as próprias secretarias formalizadas com normas, com a ética de como é o sustento missionário. Pega o missionário, trabalha, ele vai aprender a língua, aprende a cultura, se prepara, vão ver a terra, ver as instalações. Então, quando ele já vai hoje em dia, já vai com o seu sustento para ele e para a família. E, então é diferente, é uma outra época que a igreja foi posteriormente crescendo e se institucionalizando, né? Essa é de fato a ideia que nós temos que ter aqui para falar desse terceiro ponto do primeiro tópico. Naquele tempo, a instituição igreja ela estava ainda nascendo, né? Portanto, não havia ainda aquelas
questões de sustento aos missionários, muito embora já pudesse haver alguns indícios, mas nada institucionalizado. E o apóstolo Paulo, porque ele estava trazendo algo que era completamente novo, algo que havia saído dentro do próprio judaísmo, ele mesmo era a prova de que ele tinha saído de uma outra religião, e para que ele pudesse então ser tido como uma pessoa de confiança, ele abriu mão de exigir, de pedir ofertas, muito embora pudesse ter alguém que enviava isso a ele de forma voluntária, né? Mas ele não as exigia. Porém, ele mesmo diz que digno é o obreiro do seu salário, que o trabalhador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. E com isso ele estava inclusive partilhando com os irmãos a possibilidade deles experimentarem desse próprio fruto, do qual seria as suas contribuições. Então, isso é importante, entender que naquele tempo não havia uma instituição e que, portanto, não havia nada ainda regularizado com relação a envio, a sustentos do missionário e da sua família. E ele, para que não pudesse ser tido como um mercenário, ele optou por ter o seu próprio sustento, por fazer as suas próprias tendas, a fim de não ser pesado e não cair no descrédito, e o que seria pior para o apóstolo Paulo, fazer com que a mensagem do Evangelho não fosse aceita por um comportamento seu. Então, por isso, ele agiu dessa forma. Aqui no segundo tópico, missionários fazedores de tenda. Fazedores de tenda. Então é uma expressão que depois tomou um sentido pejorativo. Quando fala missionários fazedores de tenda, está falando de quem faz missões, né? Agora, hoje em dia, teve um momento que fazedores de tenda quem são? Não é literalmente quem fabrica agora, mas agora quem está na obra missionária. E houve um período que a obra missionária, as pessoas tinham entendimento de que quem fosse para a obra missionária tinha que se desvincular de tudo que ele tinha no país, na sua pátria, a profissão, os bens, e vender e se desvincular mesmo e ir pela fé. E até mesmo de algum sustento que ele tinha antes de deixar de lado. Mas agora, depois com as institucionalizações das secretarias, com as instruções sobre missões, hoje o entendimento torna-se mais amplo, ou seja, é perfeitamente possível ser um profissional ou um empreendedor e realizar a obra missionária sem a necessidade de abandonar a carreira profissional. Então hoje já tem esse entendimento, você pode ir para um país exercer uma profissão e ao mesmo tempo que você exerce uma profissão no país das missões, você fazer a obra, assim como Paulo fez. Uhum. E as possibilidades hoje são bem maiores, né? Sim. Hoje existe um mundo digital em que alguém pode trabalhar de forma digital e assim mesmo, né? Ter ali o seu sustento e estar fazendo a obra de Deus mesmo num campo onde haja uma missão transcultural. Então é possível que isso aconteça. E a gente tem vários exemplos, né, no Brasil mesmo, de missionários que foram enviados, que ou já tiveram aí as suas próprias empresas e agora essas próprias empresas servem a ele como sustento para ele e a sua família, e ele está ainda doando, né, o seu tempo agora para missões. Outros que não têm empresas, mas mesmo assim continuam a trabalhar e a fazer a obra de Deus. Então é possível, assim como o apóstolo Paulo. E para o apóstolo Paulo naquela época as oportunidades eram bem menores do que as nossas aqui. Então é possível fazer missões e mesmo assim manter a sua profissão, a fim de que você possa ter aí o seu sustento através das próprias mãos dos seus trabalhos. Até porque esse segundo tópico aqui, ele vai falar da força missionária no mundo. Então, assim, o que ele está querendo dizer com você pode exercer uma profissão em um país e fazer a obra missionária? Porque há países em que você não pode ser enviado apenas como missionário. Eu sou um pastor, sou um missionário. Você vai fazer o que no meu país? Você é missionário para o Evangelho. Então é proibido. Então não dá para você entrar assim como pastor ou como missionário. Então as missões agora estão enviando pessoas para serem profissionais, irem a trabalho em certos países. E ao mesmo tempo que trabalhem,
divulgar o nome de Jesus. Então, os países das cortinas de ferro, que era chamado antigamente a Janela 1040, bem antigamente falavam sobre isso. O comunismo era muito duro nesses países. Não poderia ter outra religião, era só uma, não poderia falar de Deus, da Bíblia, e quem falasse era preso. Então as pessoas iam de maneira como turistas, e ali distribuíam Bíblias, iam para trabalho mesmo, arrumavam uma profissão e trabalhavam no país, e ao mesmo tempo que trabalhavam, falavam de Jesus. Então há essa possibilidade hoje, você não entrar como missionário ou como pastor, mas se tem uma profissão, vai exercer uma profissão em certo país, vai a trabalho, você pode ter as portas abertas. Então é uma forma que as missões achou de evangelização desses países de portas fechadas. Exato, e aqui a gente percebe, né, como tudo e qualquer profissão, ela pode ser exercida para a glória de Deus. Hoje, existem muitos enfermeiros e médicos que são enviados de forma profissional até pelo país, e esses que são enviados aproveitam a ocasião para fazer missões. E as necessidades são as mais variadas. Então percebam que nós podemos, inclusive, estudar para exercer uma profissão, entre aspas aqui, secular. Esse nome ficou muito popular, né? E às vezes ele é utilizado para se contrapor àquilo que é sagrado, né? É uma profissão, por exemplo, que é uma profissão não secular. Um pastor, né? Alguém que está envolvido ali com questões eclesiásticas. E por isso que eu coloquei entre aspas, porque na verdade toda e qualquer profissão ela pode ser exercida no âmbito da glória de Deus. E a gente percebe como existem mais possibilidades de entrar em países, como o pastor Gesiel disse, através de uma profissão, do que com uma Bíblia na mão dizendo-se que é um missionário. Então, a gente e a Igreja de Cristo, que é a igreja onde o Senhor Jesus Cristo disse a nós que devemos ser simples como a pomba e prudente como as serpentes, então nós devemos usar de todos esses meios e da estratégia a fim de fazer com que o Evangelho seja propagado. E por que não através de uma profissão onde países nos quais o Evangelho é impenetrável possa chegar através de alguém que exerça profissionalmente alguma função e utilizar-se disso para que o Evangelho seja pregado e almas sejam ganhas para o reino de Deus. Então, percebam que nós podemos fazer muito com a profissão que nós temos. E para ser missionário, não basta simplesmente ter qualquer preparo missionário teológico. Podemos fazer isso, inclusive, exercendo as nossas profissões. O preparo teológico ele é adequado para qualquer um, inclusive, principalmente para os missionários. Mas só isso não vai bastar para entrarmos em alguns países, e precisamos ter algumas profissões dos quais esses países têm necessidade, a fim de que a palavra de Deus possa chegar lá. E nós, como Igreja de Cristo, devemos observar isso muito bem. Preparo dos fazedores de tenda nesse terceiro ponto do segundo tópico. Então aqui o mestre está falando do preparo dos missionários, inclusive os missionários, os fazedores de tendas, aqueles que estão sendo enviados já para o trabalho, inclusive com uma boa instrução para trabalhar no país em que ele é enviado, inclusive para exercer alguma profissão. Nesse aspecto aí que é colocado aqui. Então, assim, como ele diz aqui, como os outros missionários, fazedores de tenda devem se preparar plenamente para se tornar os ministros transculturais. Inclusive, assim, estudando uma língua, estudando uma profissão, estudando algo que, de fato, vai trazer para aquela nação um resultado eficiente, né? Porque eles não podem ser enviados direto como missionário ou como pastor, como falamos, mas através desse preparo, inclusive não só os fazedores de tenda, mas hoje o preparo missionário, inclusive, para quem vai direto para as missões, né? A você enviado para um país. Então é bom que se estude a língua, a cultura daquele povo, as normas, as leis, para quando chega lá você ter os conhecimentos prévios, fica até mais fácil você pregar o Evangelho na língua nativa de uma nação. Né? E principalmente entendendo quais são os profissionais que aquele país a qual você tem chamado ou pretende ir tem necessidade. Fazendo assim você pode se qualificar profissionalmente para atender essa demanda lá e a partir de então poder exercer também o propósito missionário. Então,
Esse preparo ele é importantíssimo. Agências de missões, elas devem se preocupar tanto com a execução quanto com o preparo da obra. E, na verdade, o sucesso da execução do trabalho missionário depende dessa preparação aos missionários. Temos que preparar devidamente para que possamos alcançar resultados positivos. Embora nós saibamos que Deus não unge planos, nem métodos, nem tampouco estratégia, Ele unge homens para que façam esse trabalho, homens de oração. Todavia, quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas, nós vamos ver que Paulo, ele sempre procurou as melhores estratégias para fazer com que o Evangelho pudesse chegar de forma mais rápida e plenamente até as pessoas. Ele ia para as cidades que eram cidades onde havia a grande concentração de comércios, onde havia grande concentração de pessoas, os grandes centros, porque evangelizando os grandes centros, automaticamente isso chegaria até a outros locais. Então, a gente percebe que o trabalho missionário no Novo Testamento, eles tinham muita estratégia. E aí eles tinham planos de ir para um lugar ou para o outro, o Espírito Santo determinava, impedia de ir, impulsionava para ir para outra região, porém, estratégias devem estar em nossas mãos. E, portanto, o preparo missionário é imprescindível para que possamos ter as melhores estratégias a fim de que os missionários enviados possam alcançar aí o maior número de pessoas para que o sucesso da obra, como sendo garantido pelo Espírito Santo, perpasse também pela nossa estratégia. E nesse terceiro e último tópico, vocação, profissão e missões, Deus é quem chama, primeiro ponto. Então, assim, o chamado para a obra de missionária, Deus é quem chama. Claro, nós temos nas nossas igrejas grupos evangelísticos, grupos ou organizações missionárias que nós podemos fazer parte dela, né? Fazer parte de um grupo de evangelização, de um grupo de organização, de uma secretaria, mas é Deus quem coloca em nosso coração a disposição ou aptidão para executar um determinado ofício. Nesse caso, Deus é quem capacita o missionário, Ele é quem comissiona e habilita, né? Chama e habilita. Então, Ele é quem gera em nós o envolvimento com causas específicas para trabalhar com essas atividades missionárias. Então, o chamado é dele. O Senhor Deus, Ele é quem orienta, quem coloca a chama no coração. Você vai sentindo, Deus vai falando contigo através do tempo, a gente vai sentindo uma aptidão, uma chamada, uma disposição, principalmente para uma contribuição. A gente vai se interessando por cultos, trabalhos, né, contribuições, se preparando para ir, né, até o momento da chamada. Então Deus é quem faz isso. Às vezes, claro, que as missões, elas quando apresentam, as secretarias de missões, quando apresentam um determinado missionário, não é que ela jogou a tarrafa e puxou ele e vai para missões. Não, Deus já falou com o indivíduo que está indo para missões, já falou com o pastor dele, já preparou, ao longo do tempo vem dando esta certeza. Então, quando assim acontece de enviar alguém, já é porque todos têm uma certeza e tem uma confirmação da parte de Deus que aquele indivíduo foi chamado, comissionado, preparado e agora está sendo enviado. Senão a missão não vai dar certo. E existe algo interessante com relação a qualquer que seja o trabalho, o desempenho de qualquer um na obra de Deus. Não existe ninguém voluntário. Isso é impressionante, né? É verdade. Por que não é ninguém voluntário? Porque quem chama para a obra é Deus. Para essa obra ninguém que queira pode falar assim, eu vou ser um missionário porque eu quero. Se alguém deseja essa obra, Deus a colocou no coração, mas ninguém de forma voluntária opta por viver assim e por ser um missionário. É Deus quem chama. Não existe trabalho voluntário na obra de Deus. Por quê? Porque se foi Ele que chamou, logo então isso não é meramente uma possibilidade para nós, ou uma escolha, uma opção. Não. Se Deus chamou, isso torna-se uma ordem. E qualquer
que esteja ou tenha essa chamada e que esteja lutando contra ela, os exemplos bíblicos são os mais variados. Então, não existe ninguém voluntário, é Deus quem chama. O chamado pertence a Deus. E Deus também, tendo chamado, Ele vai preparando essa pessoa, desde que essa pessoa, esteja evidentemente na posição de preparo. Deus vai trabalhando nela emocional, mentalmente, para que ela, quando for enviada, ela possa lhe produzir aquilo que Deus quer através do chamado que foi feito para a vida dessa pessoa. Então, sem dúvida nenhuma, quem chama é Deus. Ninguém se oferece de coração pronto para essa obra. É Deus quem chama. Até porque, meus irmãos, para querer isso, eu acredito que para querer ser missionário, desde que você entenda evidentemente, qual é o trabalho, porque é um penoso trabalho ser um missionário, para que alguém queira isso, eu não consigo encontrar outra alternativa a não ser que Deus que tenha colocado esse desejo. Deus que tenha colocado essa vontade. Aquele que começou a boa obra aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo, e o próprio apóstolo Paulo aos Filipenses vai dizer que é dele, ele que opera tanto o querer como o efetuar. Então sim, quem deseja o episcopado, excelente obra deseja, e para desejar coisas boas é só Deus atuando ali em nossas vontades, para que nós possamos então assim exercer. Então, não existe ninguém voluntário, quem chama é Deus. E nesse segundo ponto, do terceiro tópico, exercendo a vocação, fala da vocação que cada um nós temos. A vocação é a missão única, para a qual cada um de nós foi preparado a fim de prestar serviço a Cristo. É a razão pela qual cada um de nós fomos efetivamente criados. Então Deus, Ele chama, a pessoa tem vocação, tem um chamado. Ele mesmo que nos dá condições para realizarmos a tarefa. Então, que é uma parte integrante dos planos de Deus para a sua glória e para a sua honra. Então, os que são vocacionados, eles têm uma certeza de que tem uma missão a ser cumprida. Se for no caso as missões, ele vai se preparando para aquela atividade, porque ele tem uma vocação, tem um chamado dentro dele, é vocacionado por Deus para alguma coisa, né, Wesley? E essa vocação, quando ela é vinda da parte de Deus, não existe outra coisa em que nós vamos encontrar o sentido para viver, como diz o pastor Wagner Gabi, a não ser exercendo essa vocação. Porque se nós temos um chamado divino, uma vocação divina, para que possamos fazer ou desempenhar alguma coisa, não existe em outra coisa que nós vamos nos sentir realizados, a não ser cumprindo o propósito que Deus tem para cada um de nós. Não estou falando simplesmente daquele dia em que você trabalhou, exerceu todas as suas tarefas, desempenhou todo o seu papel que teria de fazer durante um dia. Quem sabe isso seja até difícil de acontecer em um dia, mas pode ser que uma vez, esporadicamente, uma vez ou outra, você consiga fazer isso. E aí você dorme com aquele sentimento de dever cumprido, para que se tenha uma vida onde você esteja constantemente pensando que está cumprindo o seu propósito e a sua missão, é só exercendo a vocação para a qual Deus nos designou. Sem isso, é impossível encontrar o sentido e a razão para viver. E aqui a gente inclusive abre um parêntese, para dizer e perguntar a você, querido ouvinte, você tem exercido a vocação que Deus tem colocado, a chamada que Deus tem te feito? Porque senão, não pense que encontrará a realização em qualquer outra coisa, senão na vocação que Deus nos tem feito. E o terceiro ponto, o terceiro tópico é minha profissão, meu campo missionário. Somos todos vocacionados para servir a Deus com o que somos e com o que temos, sendo o objetivo principal da vida glorificar a Deus. Então, quando nós temos uma profissão, porque muitas pessoas pensam que o missionário é só aquele que vai para o campo de missões para o Evangelho, e as demais pessoas não têm, então, uma chamada missionária, uma vocação, mesmo com a sua profissão, com a sua vocação, ele não pode ser um missionário. Se quiser, tem que deixá-la. É engano. O médico, ele tem uma profissão e uma vocação para a medicina. No entanto, ele pode exercer sua profissão ao mesmo tempo em que faz missões.
né? Pode pregar para o paciente, pode dizer, olha, eu vou fazer o que é possível, mas a vida, quem dá é Deus, o milagre é de Deus. Ele pode pregar para as pessoas, o advogado pode ser justo, e uma pessoa honesta, e ao mesmo tempo em que exerce sua profissão no trabalho, ele falar de Cristo, por que ele é fiel, por que ele não é um corrupto, não entra na corrupção dos demais, porque ele tem um chamado e a profissão dele é exercer com fidelidade e pregar para as pessoas. Ele pode falar de Jesus enquanto é um advogado, e assim as demais profissões também. Então, enquanto o missionário está no campo missionário falando de Jesus, nós estamos nas nossas terras, na nossa pátria, exercendo a nossa profissão para tirar o nosso sustento como um missionário, né, irmãos? Tudo pode ser um campo missionário, né? E a profissão que envolve relacionamento com outras pessoas, isso nos dá uma possibilidade incrível para pregar o Evangelho e para fazer disso um verdadeiro campo missionário. Perceba como a perfeição de Deus, ela se demonstra através das relações humanas. E Deus demonstra o seu amor para com as pessoas, permitindo que os seus filhos estejam em lugares mais variados da sociedade, exercendo suas profissões e, no âmbito desse exercício, tendo a possibilidade também de ser um missionário, pregando o Evangelho, quer utilizando-se das suas palavras ou tendo um comportamento do qual chame a atenção das pessoas para que a partir de então um diálogo seja aberto, a fim de que você possa aplicar a mensagem do Evangelho que transformou a nossa vida e pode transformar a dessas pessoas também. Instem a tempo e fora de tempo. E quando nós nos comportamos de forma adequada, isso pode gerar possibilidades inimagináveis para pregar o Evangelho. Então perceba como a gente pode fazer da nossa profissão um campo missionário. Não para que possamos ficar falando, para sermos o chato e sempre estarmos ali lembrando que deve ou que não deve ser feito, mas aproveitando a ocasião, porque quando nós nos comportamos de maneira digna, isso pode gerar vários diálogos e questionamentos dos quais, a partir de então, possamos pregar o Evangelho. Então, aqui nós chegamos à nossa conclusão, dizendo que Deus procura cada vez mais profissionais que possam ser enviados para trabalho em outros países e, ao mesmo tempo que trabalham, serem um missionário, ou no seu campo de origem, no seu campo de naturalidade, eles trabalharem enquanto podem ser um profissional e também um missionário. E não somente na igreja, esperar a igreja para fazer evangelização, mas fazer ao mesmo tempo que você trabalha, pregar a mensagem do Evangelho de Cristo, fazendo missões. Então, Deus procura cada vez mais pessoas para o campo missionário. E assim, nós encerramos então mais esta videoaula, trazendo esses pormenores da lição de número 8, e que você possa levar para os seus alunos o entendimento das missões, não somente nos países onde o missionário é destinado, mas também todos nós como um missionário, tanto na contribuição quanto na pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Deus abençoe a todos, até a próxima lição.